Fala minha galera, SOS História, Professor Pedro Riciopo com mais um vídeo aqui no YouTube pra vocês. E de cara, pra começar o nosso vídeo hoje, produção, solta aquela vinheta marota, produção, que tu sabe que eu gosto. Fala minha galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço que agora, antes de começar esse vídeo, você se inscreva no nosso canal, aí pra você obviamente ajudar a gente. Se você chegou aqui de paraquedas, moleque, se inscreve agora no canal, não dá mole. Se você ainda não ativou o sininho, pra saber quando os vídeos novos vão chegar, ativa o teu sininho, moleque, e vem ser feliz com a gente. E eu vou dar esse tempo pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, vai, se inscreve aí, vai, Foi? Moleque, se você ainda não tirou print desse quadro que tá aqui atrás de mim e você quer tirar print para estudar depois melhor, conseguir copiar e tudo mais, parará, piriri, pororó, eu vou me abaixar aqui 3 segundos, você tira o print desse quadro pra gente começar essa aula maravilhosa. Beleza, galera? 3, 2, 1, foi! Fala, minha galera! Você sabia que durante 60 anos o Brasil foi governado somente pela Espanha? Sim, foi governado somente pela Espanha. E esse período vai ser conhecido como União Ibérica. A União Ibérica, ela vai de 1580 até 1640. Então são 60 anos ali que eu tenho a unificação dos países da Península Ibérica. Portanto, eu tenho a unificação de Espanha e Portugal. Apesar de o termo União Ibérica ser um termo cunhado pelos historiadores modernos, naquele momento ninguém tinha essa concepção de estou na União Ibérica, agora eu sou da União Ibérica, hein, rapaziada, União Ibérica. Isso não existia, né? É um termo que serve para expressar o que foi esse momento, a união dos países ali que faziam a composição da Península Ibérica. E hoje nessa aula a gente vai entender o porquê que isso acontece, o que mudou com essa União Ibérica e o que não mudou, o que permaneceu, né, com o início da União Ibérica. Beleza? Então, em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele era um rei novo, solteiro, tinha lá seus 24 anos, né? Muitos historiadores, isso já foi inclusive um debate muito grande, muitos acreditavam que tinha 11, 12, e aí hoje o maior consenso dele ter 24, 25 anos. Era um rei novo, solteiro, não tinha herdeiros para o trono, e era um rei que gostava de guerras, gostava de batalha, era um rei, portanto, guerreiro. Ele vai para a Batalha de Alsácia-Quibir, ali na região de Marrocos, no norte da África, em 1578. E nessa batalha ele simplesmente some, ele desaparece, desaparece. Professor, ele morreu, moleque? Não sei, ele some, o corpo dele desaparece no meio da batalha, ninguém sabe até hoje se ele morreu, se ele estava no meio de campo de batalha, ninguém sabe, sei que ele some. E ele não deixa herdeiros para o trono. E para que o trono de Portugal não ficasse sem herdeiros, porque ele era novo, até então não tinha tido nenhum filho, nem homem, nem mulher, nem ninguém, eu vou colocar o tio-avô dele, o cardeal Dom Henrique, para assumir o trono de Portugal. Mas, na verdade, o cardeal Dom Henrique era mais para tapar um buraco do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque o cardeal Dom Henrique já tinha uma idade muito avançada e, como você pode ver, ele era um cardeal. O tio-avô dele era envolvido com o clero. E, por ser envolvido com o clero, tinha toda aquela questão de dedicar a sua vida ao celibato, ao celibatário e tudo mais. E, portanto, ele não poderia, né, ter filhos. Inclusive, vai até ter uma discussão com o Papa para abrir uma exceção para o cardeal Dom Henrique, para que Dom Henrique tivesse filhos, né? Para que, vamos tentar negociar só uma exceçãozinha para ele ter filhos, para ter um sucessor ali para a dinastia de Avis, mas o Papa não cede. E 2 anos depois ele morre, em 1580. Quando o cardeal Dom Henrique morre, ele não deixa nenhum herdeiro para o trono, como falei com vocês. E isso a gente vai chegar ao fim da dinastia de Avis. A morte do cardeal Dom Henrique marca o fim da dinastia de Avis. Essa mesma dinastia de Avis que inicia ali com a Revolução de Avis em 1385 e com a centralização monárquica de Portugal, dando início posteriormente ao que a gente conhece como a expansão marítima. Beleza, galera? E a partir do momento em que ele não deixa nenhum herdeiro, que eu chego ao fim da dinastia de Avis e tudo mais, a gente tem uma disputa pelo trono muito grande. Olha a minha disputa, olha a minha disputa, pega a disputa, moleque, pega a disputa, é a disputa pelo trono, é a disputa pelo trono, é a disputa pelo trono, é a disputa pelo trono. E aí, moleque,
eu tenho várias pessoas querendo o trono de Portugal. Só que Filipe II, que era rei da Espanha, né, que era da dinastia dos Habsburgos, ali da Casa da Áustria, né, como era conhecido, vai assumir o trono ali por meio de eles tomam o trono, tomam a posse do trono, invade Portugal com o apoio da nobreza portuguesa para assumir o trono de Portugal. E aí talvez você esteja se perguntando, professor, mas com o apoio da nobreza portuguesa? Então esses caras são traidores, né? São vacilões. Gente, calma. Naquele momento, né? Por mais que eu fosse de Portugal, eu ainda não tinha aquele conceito muito entranhado de nacionalidade, de nacionalismo, de defender Portugal. A gente ainda estava num processo de formação dos Estados modernos. Então, isso ainda era tudo muito novo. Não tinha esse apego tão grande como você tem hoje com o seu país. Naquele momento não existia isso. Então a nobreza vai apoiar a entrada de Filipe II como rei, porque Filipe II ele era neto do rei de Portugal, Dom Manuel, que foi rei em 1495 até 1521. E por ser neto de Dom Manuel, pelo lado materno, ele tinha o direito, né, para ele e para grande parte da nobreza, de assumir o trono de Portugal. Só que, obviamente, nem todo mundo quer que Filipe II, um rei da Espanha, assuma o trono de Portugal. E é nesse momento que vai ser desenvolvida uma corrente conhecida como sebastianismo. Olha aí, moleque. E o que era o sebastianismo? O sebastianismo era a crença, porque, como eu falei, Dom Sebastião ele desapareceu, era a crença que em algum momento Dom Sebastião voltaria para reinar sobre Portugal e tornar Portugal novamente um país glorioso. E essa era uma crença mística que não vai só durar o século XVI, mas também o século XVII, o século XVIII e o século XIX. Isso aí vai perdurar por muito tempo, inclusive os reis de Portugal, eles passam a ser nomeados e não coroados, porque acreditavam que a coroa ela pertencia de fato a Dom Sebastião, para você ver como era séria a parada do sebastianismo, beleza? Então a gente tem o início ali com Filipe II, que era rei da Espanha, da dinastia dos Habsburgos, e que tinha uma vasta extensão territorial, como o Sacro Império Romano Germânico, como também os Países Baixos e também possessões coloniais. Tinha uma extensão absurda de territórios, também passa agora a dominar Portugal, assumiu o trono como Filipe I. E aí, hoje a gente vai falar pra vocês o que né, parece que tem mais gente aqui, né, explicando, chega aí, vai explicar comigo, né? Eu vou falar pra vocês hoje o que muda com esse início da União Ibérica. O que muda, o que permanece e o que permaneceu com a União Ibérica. O que não mudou. Por exemplo, Portugal vai fazer algumas exigências. O quadro administrativo de Portugal vai ser preservado. Os funcionários e tudo mais em Portugal vão ser mantidos. Além disso, a gente tem o chamado Pacto Colonial, ou também conhecido como exclusivo comercial, que é a possibilidade da colônia só comercializar com a sua metrópole. E isso vai ser mantido também. O exclusivo comercial com as colônias de Portugal também serão mantidos para Portugal. E talvez, às vezes, haja aí por sua parte um questionamento de pensar, professor, por que em 60 anos unidos, porque se eles estavam ali unificados sob uma mesma dinastia, a Espanha não teve influência sobre os costumes, sobre a língua, sobre tudo ali de Portugal. E isso vai ser muito claro quando a gente entende a existência do Juramento de Tomar, em 1581. O Juramento de Tomar, feito ali por Filipe II, rei da Espanha, ele jurava, obviamente isso é um juramento, ele jurava manter as leis, manter os costumes e manter o idioma português. Ou seja, toda aquela base sociocultural que existia em Portugal vai ser mantida por um juramento feito por Filipe II. Então, inclusive os documentos reais vão ser documentos escritos em português e tudo mais. Isso não altera. São coisas que permanecem com o início da União Ibérica. Mas aí talvez você esteja se questionando, professor, beleza, muita coisa permaneceu, e o que mudou? A gente sabe que com o início ali da expansão marítima, e já no final do século XV, nós temos a criação do Tratado de Tordesilhas em 1494. O Tratado de Tordesilhas dividia as terras entre Portugal e Espanha e a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, você já sabe de tudo isso. Mas o Tratado de Tordesilhas, ele, obviamente, se dividia as terras entre Portugal e Espanha, como eu falei já na aula de período pré-colonial. Se você ainda não foi nessa aula, assiste essa aula, que é a nossa aula anterior. O Tratado de Tordesilhas, inclusive, vai ser muito reivindicado por franceses e ingleses que tentam o tempo todo invadir o Brasil, aqui por não aceitar essa divisão entre Portugal e Espanha. Mas
se eu tenho essa divisão de fronteiras entre Portugal e Espanha, e agora a Espanha e Portugal estão unificados, qual é o sentido de eu manter esse tratado? Portanto, as fronteiras do Tratado de Tordesilhas vão ser atenuadas, elas chegam ao fim, elas desaparecem, porque não fazia mais sentido dividir o Brasil ali, a região, entre Portugal e Espanha, se os dois estão unificados. Além disso, Espanha não era um país tão amigo de outros países, a Espanha tinha muitos inimigos, inclusive a Holanda, famosa parceira comercial de Portugal na economia açucareira. E quando eu me unifico, se eu unifiquei Portugal e Espanha, os inimigos da Espanha se tornam inimigos portugueses. Portanto, os inimigos da Espanha, como por exemplo a Holanda, se tornam inimigos de Portugal. Então aquele comércio que a Holanda fazia de refino e de distribuição no mercado europeu do açúcar vai chegar ao fim. A Holanda vai perder um parceiro comercial e também Portugal vai perder esse parceiro que seria a Holanda. Portanto, isso explica muito pra gente por que ocorrem posteriormente as invasões holandesas ali em 1624 na Bahia, que é a primeira invasão. Galera, além disso, eu expulso os holandeses que viviam aqui no Brasil e era muito comum naquele momento, com o início da União Ibérica também, as visitas recorrentes da Inquisição, que vinham ali para averiguar a fé, principalmente dos cristãos novos que habitavam no Brasil, que são aqueles judeus convertidos ao cristianismo, né, ao catolicismo, e vinha ali para averiguar a fé desses caras, até porque muitos deles eram senhores de engenho, tinham poder aqui na colônia. E outra coisa que vai mudar é a ampliação do poder do provedor-mor. O provedor-mor também tem o seu poder ampliado ali com o início da União Ibérica. E também eu tenho um marco ali da criação do Estado do Maranhão em 1621. Isso é uma das mudanças ali principais da União Ibérica, que é a criação do Estado do Maranhão, dividindo ali o Brasil em duas partes. Estado do Brasil com a capital em Salvador e Estado do Maranhão com a capital a capital em São Luís, Maranhão. E por que isso acontece? Porque nós temos em 1612 a invasão dos franceses ao Maranhão. Nós temos a invasão dos franceses, formando ali a França Equinocial, que ficam até 1615, e depois vão para a região da Guiana Francesa, quando são expulsos pelo Jerônimo de Albuquerque. Inclusive, a gente tem uma discussão muito grande de quem fundou ali São Luís, né? Se foi Daniel de La Touche ou se foi Jerônimo de Albuquerque. A gente tem uma discussão muito grande em torno disso, mas a historiografia atual, né? A historiografia principal defende que foi Daniel, o criador de São Luís. Beleza, isso não importa tanto para você aqui, mas por que eu crio o Estado do Maranhão? Eu crio o Estado do Maranhão para descentralizar a minha proteção, eu descentralizo a minha proteção e eu impeço com que ocorra incursões e invasões ali ao norte do país, ali na região do Maranhão. Principalmente porque os franceses, eles se deslocam para a região da Guiana Francesa, ali um pouco mais acima. Então, para evitar possíveis invasões, eu descentralizo isso e crio também o Estado do Maranhão com a capital em São Luís. Beleza, galera? Nossa aulinha aí sobre o período inicial da União Ibérica. Se liga, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, moleque. Um abraço.